Olá! A história que vou contar modificou completamente meu modo de encarar a vida. Eu era uma pessoa muito ambiciosa e sempre queria lucrar em qualquer situação. Depois do que passei naquela floresta, reparei que, às vezes, precisamos ir mais devagar para podermos aproveitar melhor a vida. Tudo começou num dia em que resolvi clarear meus pensamentos. Eu sempre amei a floresta, com suas árvores imponentes e o cheiro da mata. Quando criança, meus amigos e eu muitas vezes nos aventurávamos por lá, perseguindo uns aos outros e brincando em acampamentos improvisados de última hora. Hoje, sou um jovem adulto e naquele dia tinha decidido dar um passeio na floresta para clarear a mente. Estava no meio de um divórcio tumultuado e precisava pensar em como resolver as coisas com minha mulher, nossos filhos e nossos bens. Não pretendia perder o que tinha conseguido na vida com muito suor. A pressão estava insuportável. Deixei meu telefone para trás, querendo me desconectar do caos do mundo digital e me conectar com a natureza. Enquanto caminhava, senti uma sensação de paz e serenidade. O farfalhar das folhas e o canto dos pássaros acompanhavam meus pensamentos. Andei por um longo tempo sem perceber. Estava sozinho com meus pensamentos. Mas minha caminhada pacífica foi interrompida por uma sensação estranha que me deixou inquieto. Não percebi, mas definitivamente tinha ido bem longe. A luz do sol diminuía à medida que eu entrava mais fundo na floresta. De repente, ouvi barulhos estranhos, como passos abafados e galhos quebrando ao longe. Fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Peguei meu ritmo novamente, agora querendo sair da floresta o mais rápido possível. Tive a sensação de não estar só. Toda vez que eu olhava ao redor, era como se as árvores tivessem se movido, se reorganizando para bloquear meu caminho. Estava perdido e ansioso para sair dali. Mais à frente, me deparei com uma pequena clareira. No centro, havia uma velha cabana. Com sorte, teria alguém morando lá que pudesse me ajudar a voltar. A porta estava apenas encostada. Bati na velha porta e ninguém respondeu. Tentei mais algumas vezes e nada. Chamei por um possível morador que estivesse lá, talvez dormindo, mas continuei sem resposta. Abri lentamente a porta enquanto continuava a chamar por alguém. Quando a porta abriu o suficiente, parecia vazia. Talvez fosse uma cabana abandonada. Olhei o interior da cabana meio escura e bolorenta com seus velhos móveis, e no canto perto de uma das paredes, vi algo que me chamou a atenção. Era algo metálico. Chegando perto, vi que era um facão. Ao lado, uma sacola velha entreaberta com o que pareciam ser roupas rasgadas e sujas, além de uma carteira com documentos espalhados próximo à sacola. Por curiosidade, peguei o documento e, olhando a foto, tive a impressão de já ter visto o dono. Coloquei onde estava e peguei uma roupa de cima da sacola entreaberta. Parecia uma roupa infantil e estava manchada e rasgada. Levei até próximo do que tinha sido uma janela, aproveitando a fraca luz da tarde, e meu coração começou a acelerar. Aquela roupa estava manchada com o que parecia ser sangue secando. Olhei de novo para o facão, e dessa vez, vi que ele também tinha manchas. Da primeira vez que o vi, pensei ser apenas desgaste. Comecei a me sentir desconfortável e com a boca seca. Então, a ficha caiu. A foto do documento. Eu vi essa foto na TV dias atrás. Era de um homem que estava desaparecido. Comecei a achar que ele não devia estar só desaparecido. As roupinhas manchadas me embrulharam o estômago. Não queria nem pensar no que aconteceu ao seu dono. Olhei ao meu redor, torcendo para não ver nada caído em algum lugar da cabana, mas só havia móveis antigos e parcialmente destruídos, cobertos de poeira. Um velho tapete rasgado cobria o chão. Aquela cabana podia ser o covil de um criminoso. Tinha de sair dali e avisar a polícia. Enquanto os pensamentos giravam em minha cabeça, a porta se fechou, provavelmente com um vento, me fazendo soltar um grito.
Tentei abri-la, mas ela parecia empenada e fechou com força suficiente para deixá-la presa no batente. Eu estava preso na cabana, cercado por objetos que contavam histórias de horror. Cada detalhe da cabana parecia gritar perigo. Manchas de sangue, móveis quebrados e um cheiro de podridão que não era só da madeira. Tentaria sair pela janela quebrada. Não teria que fazer muito esforço. Mas, quando me aproximava da janela, ouvi ruídos lá fora. Pareciam passos sobre as folhagens. Tive certeza de que não era um animal que se aproximava da cabana quando, além dos passos, ouvi o que parecia alguém murmurando palavras sem sentido. Provavelmente, era a mesma pessoa que fazia os ruídos que eu tinha ouvido um pouco antes. O pânico tomou conta de mim. Não tinha como sair da cabana sem fazer barulho. Lá fora, poderia ser um criminoso que possivelmente estaria armado. Então, sem muito tempo para pensar, entrei embaixo de uma velha cama e fiquei espiando enquanto a porta se abria com força e um homem entrava na cabana. Só conseguia vê-lo da cintura para baixo. Ele carregava uma sacola suja que jogou perto da cama onde eu estava, me dando um baita susto, quase me fazendo revelar meu esconderijo. Foi até onde estava o facão, pegou-o e sentou-se em um pequeno banco de madeira, próximo de uma velha mesa encostada na parede da cabana. Começou a limpá-lo vagarosamente com um pedaço de pano que já devia estar na mesa, murmurando e rindo. Meu coração parecia querer sair pela boca. Tentei não fazer nenhum som, mas o medo era quase insuportável. Ele estava de costas, mas eu temia que, de algum ângulo na cabana, ele pudesse me descobrir. Ligou um pequeno rádio à pilha que provavelmente estava na mesa e procurou por alguma estação, parando no noticiário. Depois de algumas notícias sobre assuntos diversos, o âncora da rádio relatou a notícia de mais um ataque de um criminoso que estava aterrorizando a região. Meu sangue gelou. Provavelmente eu estava bem perto dele. Estava preso na cabana de um criminoso. Precisava sair dali, mas não conseguia imaginar como. Fiquei o mais quieto possível. O homem continuava a limpar o facão, murmurar para si mesmo e rir de tempos em tempos. Ele parecia completamente alheio a tudo. Minha agonia aumentava à medida que o tempo passava. Tinha a sensação de que estava ali há horas. Depois de um tempo que não sei precisar, ele finalmente pareceu satisfeito com a limpeza do facão e se foi para um canto da cabana, ficando de costas para a cama. Achei que deveria agir nessa hora. Me arrastando, tentei sair debaixo da cama. Tentaria engatinhar até a porta. E com sorte, ela não estaria emperrada. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Tentava sair quando uma tábua do chão rangeu sob meu peso. Imediatamente olhei para as pernas dele, que era o que podia ver por baixo da cama. Ele continuou na mesma posição e pareceu não ouvir ou não ligar para o barulho. Uma velha cabana tem seus ruídos, e devia ser normal para ele. Desapontado, eu lentamente voltei para meu lugar embaixo da cama. Se eu insistisse, mesmo que chegasse na porta e não conseguisse abri-la, seria meu fim. Ele pareceu acabar o que estava fazendo, virou-se e voltou para o banquinho onde estava antes. Não conseguia ver o que ele fazia. Ele apenas estava lá sentado. 1 milhão de coisas passam por nossa cabeça quando uma situação dessas nos pega. Só quem passa por situações traumatizantes sabe como é. Pensei em minha família. Eu levava uma vida muito séria e isso me trouxe onde estava agora. Saí para caminhar na floresta tentando pensar em como me sair bem no divórcio e agora eu poderia nem sair dessa floresta. Não sabia o que fazer. Não poderia confrontar o sujeito porque ele era bem maior que eu. Além disso, ele tinha uma arma encostada bem a seu lado. E com certeza ele sabia usar. Sem dúvidas, eu não teria chance. Como num flash, voltei a meus pensamentos, lembrando de partes da minha vida que havia perdido. O nascimento de um de meus filhos, passeios com a família que não se concluíram por conta de meu retorno antecipado e desnecessário ao trabalho. Meus problemas com a bebida e coisas que agora me envergonhavam só de pensar. Queria poder me desculpar com eles. Talvez eu merecesse tudo o que estava acontecendo. Não tenho religião, mas nessa hora pedi perdão para a vida. Fiquei embaixo da cama, só esperando o momento que ele me descobriria. Então,
Ele se levantou. Foi até a porta, abriu e saiu. Quase não pude acreditar. Não esperava que ele saísse tão cedo. Parecia que a vida tinha ouvido meus pensamentos e estava me dando outra chance. Esperei um tempo, e quando ouvi que o ruído de passos nas folhagens secas estava diminuindo pela distância, saí debaixo da cama. Não poderia sair para fora sem saber onde ele estava. Eu estava ofegante. Olhei pelo vão das madeiras na parede da cabana e pude vê-lo se afastando e indo em direção ao que parecia ser uma trilha na mata. Com certeza ele sabia o caminho para sair dali e voltar para a estrada em direção à cidade. Eu precisava sair dali antes de anoitecer. Já tinha me perdido durante a luz do dia. Não seria diferente à noite. Tinha que segui-lo sem que ele percebesse. Olhei onde ficava o facão e ele estava lá como antes. Pensei em pegá-lo e levá-lo comigo, mas desisti. Uma porque, como já disse, o homem era bem maior e sabia usar o facão. E eu não teria muita destreza para usá-lo. Eu poderia estar levando a própria arma que acabaria comigo. Me sairia melhor na corrida. Ele era grande e pesado e eu leve e mais rápido. E outra coisa, eu deixaria minhas digitais no facão, o que poderia me complicar com a polícia. Depois que ele entrou na trilha, fui até a porta, e dessa vez, ela abriu sem problemas. Saí e aguardei um pouco até que ele estivesse longe o suficiente para que eu o seguisse. Fui para a trilha e não o vi. Caminhei lentamente por ela, fazendo o menor ruído possível. Depois de algum tempo, pude ver entre os galhos das árvores a estrada que eu passara antes de minha entrada na floresta. Não havia sinal do criminoso. Senti como se tivesse tirado um peso enorme de mim. Saí para a estrada e corri o mais rápido que pude até encontrar uma casa. Um casal de velhos mexia no jardim e me avistaram correndo até ele assim. Sei que ficaram assustados com minha presença, mas eu tentei contar o que havia achado na floresta. Eles sabiam sobre o criminoso procurado, mas não tinham ideia de que ele estava tão próximo deles. Ligamos para a polícia que não demoraram a chegar. Contei a eles o máximo que pude e novas viaturas foram chamadas. Me levaram para o distrito para depoimento oficial e lá fiquei sabendo que os policiais tinham encontrado a cabana que eu tinha descrito. O homem não foi encontrado. Provavelmente, ele deve ser um bom conhecedor da área e ou estava escondido na mata, ou já estava seguro em outro lugar. Depois de prestar depoimento no distrito, fiquei à disposição da polícia caso precisassem. Não tive mais notícias sobre o caso e também não fui procurado. Não faço mais caminhadas na floresta e só ando em locais movimentados. Sinto-me aliviado por ter conseguido escapar. Eu quase me tornei mais uma vítima daquele criminoso. Mudei minha forma de encarar a vida. Conversei com minha esposa e resolvemos nos dar mais uma chance. O que passou não tem como mudar, mas podemos melhorar nosso futuro juntos. Precisei passar por tudo aquilo naquela cabana para prestar mais atenção nos detalhes da vida. Foi um preço alto ver os horrores e os detalhes macabros que ali estavam. Espero que as vítimas desse criminoso, de alguma forma e em algum lugar, estejam em paz.